Continuando. Pois aproxima-se o dia em que a plenitude da ira de Deus será derramada sobre todos os filhos dos homens, porque ele não permitirá que os iníquos destruam os justos. Portanto, ele preservará os justos pelo seu poder, mesmo que venha a plenitude de sua ira, e os justos tenham de ser preservados com a destruição dos seus inimigos pelo fogo. Os justos, portanto, não precisam temer, porque assim diz o profeta: eles serão salvos, ainda que seja por fogo. Eis que vos digo, meus irmãos, que isso aqui que eu entendi, mesmo os justos serão salvos, mesmo que sejam por fogo. O que me dá a entender é que, mesmo que morra no fogo, serão salvos no mundo vindouro. Isso que eu entendi. 18. Eis que vos digo, meus irmãos, que essas coisas acontecerão brevemente. Sim, haverá sangue, fogo e vapores de fumaça, e é preciso que seja na face desta terra. Isso acontecerá aos homens de acordo com a carne, se eles endurecerem o coração contra o Santo de Israel. Porque eis que os justos não perecerão, pois certamente tempo virá em que hão de ser afastados todos os que lutarem contra Sião. E o Senhor certamente preparará um caminho para o seu povo, em cumprimento das palavras de Moisés, quando disse: O Senhor, vosso Deus, levantar-vos-á um profeta semelhante a mim, e ouvi-lo-eis em todo o que ele vos disser. E acontecerá que todos aqueles que não escutarem o profeta serão afastados do povo. E agora eu, Nefe, declaro-vos que este profeta de quem Moisés falou era o Santo de Israel. Ele, portanto, julgará com retidão. Ele julgará com retidão. E os justos não devem temer, pois são os que não serão confundidos. É o reino do diabo, porém, que será estabelecido entre os filhos dos homens, reino esse que é estabelecido entre os que estão na carne. Pois rapidamente chegará o tempo em que todas as igrejas que foram estabelecidas para obter riquezas, e todas aquelas que foram estabelecidas para obter poder sobre a carne, e as que foram estabelecidas para se tornarem populares aos olhos do mundo, e aqueles que foi estabelecido para obter poder sobre a carne, e as que foram estabelecidas para tornarem popular aos olhos do mundo, e aquelas que procuram a concupiscência da carne e as coisas do mundo, e praticam toda sorte de iniquidade. Sim, enfim, todas aquelas que pertencem ao reino do diabo são as que devem temer e tremer e estremecer, pois estremecer. Estas são as que serão abatidas até o pó. Estas são as que serão consumidas como restolho, e isto de acordo com a palavra do profeta. E rapidamente se aproxima o tempo em que os justos serão levados como bezerros do cevadouro, e o Santo de Israel reinará em domínio e força e poder e grande glória. E ele reúne seus filhos dos quatro cantos da terra, e ele
conta as suas ovelhas, e elas conhecem-no, e haverá um rebanho e um pastor, e alimentará suas ovelhas, e neles serão apacentadas. Aqui, um rebanho e um pastor. É assim, as pessoas que seguem a Cristo, o máximo que elas conseguem, são chamadas de santas, né? Por isso o nome da igreja é Santos dos Últimos Dias. Não quer dizer que quem está lá na igreja está seguindo certinho, mas geralmente é como, eu já até comentei, como os coríntios, né? Paulo mandava aos santos de Coríntios, aos santos de Efésios, mandava carta assim, né? Então, as ovelhas sempre conhecem a voz do pastor quando ele a chama, né? Então, o Senhor, ele também é um pastor. E os seguidores são chamados de ovelhas. E por causa da retidão de seu povo, Satanás não tem poder, portanto, não pode ser solto pelo espaço de muitos anos, pois não tem poder sobre o coração do povo, porque vive em retidão e o Santo de Israel reina. Quando você está fazendo as coisas certinhas, aliado com o Espírito Santo, o inimigo não tem poder sobre a pessoa. Porque se ela vive em um estado mais espiritual, ele não tem muito poder, porque ele meio que domina mais o carnal, digamos assim, né? Uma comparação. Ok. E eis que agora eu, Nefe, digo-vos que todas essas coisas acontecerão de acordo com a carne, mas eis que todas as nações, tribos, línguas e povos habitarão em segurança no Santo de Israel, caso se arrependam. E agora eu, Nefe, termino, porque não me atrevo a falar mais sobre essas coisas por enquanto. Portanto, meus irmãos, quisera que considerasseis verdadeiras as coisas que foram escritas nas placas de latão, e elas testificam que o homem deve ser obediente aos mandamentos de Deus. Não deveis, portanto, supor que eu e meu Pai fomos os únicos a testificá-las e a ensiná-las. Portanto, se fordes obediente aos mandamentos e perseverardes até o fim, sereis salvos no último dia. Assim é. Amém. Então aqui está pedindo para nós termos obediência, sermos fiéis a Cristo. E aí sim nós somos chamados de filhos de Cristo, seguidores do Senhor, né? Se a gente não fizer isso, já sabe. Então, já sabe a questão que aqui está falando que os que não seguem a Cristo seguem e obedecem ao inimigo, né? Então, essa mensagem eu compartilho com vocês, essa leitura, e faço isso em nome do Salvador e Redentor Jesus Cristo também.